Olá a todos, olá a todas. Eu sou o Lucas Gazzarini e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A caracterização desse transtorno é bastante complexa e ela tem uma parcela de sintomas bastante relacionados à desatenção, que é o foco principal da caracterização desse transtorno. Então, incluído nesse componente de desatenção, a gente tem uma distração muito fácil, né, uma pouca capacidade de se manter em foco, né, e inabilidade de conseguir focar a atenção em detalhes, uma desorganização muito grande, problemas com a rotina, uma dificuldade em se manter em contato com uma tarefa por muito tempo, e é claro que tudo isso tem um impacto muito grande no aprendizado, já que o aprendizado depende essencialmente da atenção. Por conta dessas dificuldades com a atenção, é bastante comum que a pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que eu vou chamar de agora para frente de TDAH, passe a perder itens com uma frequência muito grande, justamente por essa falta de atenção para lembrar onde deixou esses itens. E por conta disso também, a pessoa tende a evitar um esforço mental prolongado. Essas pessoas referem que se manter atento a uma tarefa por muito tempo gera um cansaço muito grande. Além dos sintomas associados ao componente de desatenção, a gente tem esse componente de hiperatividade e impulsividade. Isso é bastante clássico, né? A gente pensa em um paciente com TDAH, a gente costuma lembrar desse componente, principalmente quando a gente pensa em crianças, em que a gente tem uma dificuldade muito grande em ficar parado. Então, muitas vezes, esse paciente é taxado como impaciente, porque dá a impressão que ele está sempre ansioso para que algo aconteça. A gente tem também comportamentos muito frenéticos ou exagerados ou constantes. Em crianças, isso é visto como uma energia muito grande, uma dificuldade em ficar parada, né? E essa inquietação, essa hiperatividade, vai além dos componentes motores. Então, ela pode incluir aspectos verbais e intelectuais. Então, no aspecto verbal, é bastante comum que um paciente com TDAH fale muito, interrompa os outros, não saiba o momento de falar, então ele acaba entrando em conversas alheias, não deixando as pessoas terminarem de formular uma frase para já tentar completar essa frase, uma dificuldade muito grande em esperar a sua vez, tanto para falar quanto para participar em uma atividade que envolva componente motor. Existe também uma inquietação intelectual. Então, essas pessoas referem o tempo todo pensamentos que não saem da cabeça, múltiplas coisas entrando e saindo da mente de forma repetida, o que dificulta bastante você manter o foco em uma atividade. No final das contas, esse componente de hiperatividade motora, verbal, intelectual, também ocasionam ou precipitam eventos de ações tomadas na pressa. Então, é bastante comum que pessoas com TDAH sejam muito impulsivas e tomem ações precipitadas. Esses todos são sintomas associados ao componente de hiperatividade e impulsividade. É claro que vocês, como futuros professores licenciados, não vão participar ativamente no diagnóstico de uma pessoa com TDAH, até porque o diagnóstico é bastante complicado e envolve uma avaliação biopsicossocial, ou seja, interação de fatores ambientais com aspectos biológicos que são importantes para o diagnóstico. De qualquer forma, o professor tem um papel importante em auxiliar a família na detecção de alguns sinais e sintomas que podem ser muito característicos do TDAH. E também, como o TDAH impacta claramente no aprendizado, é um transtorno que tem uma importância muito grande no contexto escolar. Então, algumas características importantes para o diagnóstico. Os sintomas têm que persistir por mais de 6 meses. Isso acontece para garantir que você não faça um diagnóstico errado
em uma pessoa que só está desatenta ou hiperativa de forma pontual, por algum outro motivo, como, por exemplo, estresse, ansiedade, enfim. A prevalência do transtorno do TDAH é muito mais comum no gênero masculino. Então, existe uma prevalência 2 vezes maior em meninos do que em meninas. Mas, além disso, os sintomas são muito heterogêneos. Eu comentei sobre os dois componentes de sintomas, mas eles não acontecem todos em todas as pessoas. E algumas pessoas podem ter o componente mais hiperativo ou mais desatento. Também, uma pessoa que tem TDAH pode alterar ou variar os seus sintomas ao longo do desenvolvimento. E uma criança com TDAH pode ter um perfil diferente de um adulto com TDAH. Um exemplo claro é o fato de que meninos, em geral, têm um componente mais hiperativo, enquanto meninas tendem a ter um componente mais desatento. Isso pode até dificultar o diagnóstico em meninas, porque a hiperatividade é muito mais facilmente observada, enquanto a desatenção pode passar despercebida e só ser avaliada como uma dificuldade de aprendizado, sem relação necessária com TDAH. Uma coisa importante do TDAH é que ele tem início na infância, embora ele possa se manter em adultos. Então, é importante para o diagnóstico que esses sintomas tenham surgido muito cedo. E claro, né, para você diagnosticar um transtorno, é importante que ele gere um impacto negativo, sofrimento, impacto na escola, por exemplo, com reprovações, baixo rendimento, e isso, inclusive, é um dos motivos para a busca para tratamento e diagnóstico, esse baixo rendimento escolar e também no contexto de trabalho, quando a gente pensa em adultos. Pensando nos componentes biológicos do TDAH, que é o mais importante, levando em conta a neurociência, que é o foco dessa disciplina, a gente tem um componente hereditário muito grande no TDAH. Quando você tem um parente com TDAH, existem estudos que sugerem um risco até 5 vezes maior de alguém da sua família também ter esse transtorno. E a base neurobiológica envolvida com o TDAH parece ser associada a uma incapacidade de inibir comportamentos. Então, eu vou falar um pouquinho mais desses dois componentes que são o foco da disciplina. O TDAH é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, porque, ao longo da maturação do encéfalo, parecem existir diferenças claras entre o encéfalo de uma pessoa neurotípica e uma pessoa com TDAH. É bastante importante eu ressaltar aqui que o TDAH não é uma doença, mas ele é um transtorno. Por isso a gente costuma usar esse termo que eu usei, de pessoas neurotípicas, para quem não tem TDAH, e pessoas neurodivergentes, quando ela tem um transtorno como o TDAH. A gente consegue ver nessas imagens que eu trouxe, na imagem à esquerda, regiões do cérebro em que você tem atrasos no desenvolvimento em pessoas com TDAH. Essas regiões marcadas com roxo mais escuro indicam áreas do cérebro que podem ter um atraso no desenvolvimento até superior a 2 anos, ao que é esperado em pessoas neurotípicas. E regiões marcadas com roxo mais claro indicam áreas em que você pode ter um atraso de desenvolvimento de até 2 anos. Então, percebam que o impacto é global no cérebro, envolvendo principalmente regiões corticais. Se vocês olharem o gráfico à direita, é possível observar que uma pessoa neurotípica, que está marcada aqui na linha preta, comparada a uma pessoa com TDAH, que está marcada na linha em vermelho ou rosa, existe uma diferença muito clara na espessura do córtex ao longo do desenvolvimento. Então, é normal, é esperado uma redução na espessura do córtex com o passar dos anos. Mas percebam que a pessoa com TDAH já parte de uma espessura menor e acaba tendo uma redução, portanto, com um impacto maior na espessura do córtex, o que parece ser associado aos sintomas observados nesse transtorno. Essa falha no controle inibitório que acontece no TDAH parece ser relacionada também a alterações no funcionamento de estruturas encefálicas. Já foi observado por testes em imagem
que você tem uma hipofunção, ou seja, uma redução na atividade, tanto do córtex frontal quanto dos núcleos da base. Se vocês lembrarem das aulas anteriores, o córtex frontal é bastante envolvido com o controle de atenção e o controle inibitório, já que ele exerce, como está evidenciado nessa imagem aqui no lado direito, um controle de cima para baixo para inibir comportamentos. Os núcleos da base têm um envolvimento muito grande em controle motor. Então, quando o córtex pré-frontal inibe os núcleos da base, ele basicamente consegue inibir comportamentos motores e também intenções ou desejos. E por isso, com uma falha desse sistema e uma hipofunção do córtex frontal e núcleos da base, você teria um componente de hiperatividade motora, mas também uma falha de atenção que é controlada em partes pelo córtex frontal. Pensando nos componentes genéticos que justificam a ocorrência de TDAH em membros de uma família ou ao longo de gerações, já foram observadas alterações genéticas em duas vias de neurotransmissão. A via dopaminérgica, que é responsável pela liberação de dopamina, e a via noradrenérgica, que envolve a liberação de noradrenalina. A gente tem aqui na imagem à esquerda um esquema do encéfalo, mostrando a principal região de formação de dopamina, que inclui a substância negra e a área tegmental ventral, permitindo a liberação de dopamina em várias regiões do cérebro, incluindo o córtex frontal e o estriado. Então, justamente as regiões que eu acabei de explicar para vocês. Na imagem à direita, a gente consegue ver o locus ceruleus, que é o principal núcleo de produção de noradrenalina no cérebro, que também permite a liberação dessa substância em várias regiões do cérebro, como o córtex frontal, que tem uma relação direta com o controle da atenção. Já foram observados em pacientes com TDAH a ocorrência de alterações genéticas em receptores e transportadores desses neurotransmissores. E isso poderia justificar uma menor capacidade de controle neuroquímico dessas funções. É claro que não dá para assumir que todo o TDAH é causado por essas alterações, mas são alterações que estão associadas a esse transtorno. Por conta desse componente neuroquímico, foram propostos alguns tratamentos, e eu vou comentar aqui de medicamentos psicoestimulantes que são utilizados para controlar sintomas do TDAH. Esses psicoestimulantes são medicamentos que aumentam a liberação de dopamina e noradrenalina, justamente porque esses transmissores são importantes para controle da atenção e redução ou inibição de aspectos motores. Os principais medicamentos usados nessa situação é o metilfenidato, que é a Ritalina, e a lisdexanfetamina, que é o Venvance, que são os dois principais medicamentos usados para TDAH. A lisdexanfetamina é uma anfetamina, então tem esse componente estimulante, e o metilfenidato é um derivado anfetamínico, que é um pouco mais seguro. Esses medicamentos podem reduzir essa perda de atenção, essa dificuldade no foco e a impulsividade que acontecem no TDAH, e, consequentemente por isso, podem melhorar a memória, já que você tem uma melhora de componentes de atenção. Por isso, para pessoas com TDAH, pode ser necessário o uso desses medicamentos para você conseguir recuperar o rendimento, seja na escola ou no trabalho. É claro que esses medicamentos têm vários efeitos colaterais, né, incluindo principalmente ansiedade e perda de apetite. Então, esses são efeitos colaterais importantes para se observar, já que vários alunos utilizam esses medicamentos e eles podem acabar desenvolvendo uma ansiedade muito intensa, uma perda de apetite muito grande, que tem um impacto, claro, durante o desenvolvimento de uma criança. Por isso, até o uso tem que ser feito com muita cautela. Essas drogas podem causar dependência e vários riscos, incluindo risco cardiovascular, um risco de hipertensão,
em pessoas em especial que já são hipertensas, né? Você pode ter esse quadro ainda piorado. É importante ressaltar que o tratamento do TDAH não é exclusivamente medicamentoso. E usar um medicamento para o TDAH não dispensa a necessidade de você fazer outros tratamentos, como é o caso da psicoterapia, que tem uma importância muito grande no manejo do paciente com TDAH. É importante ressaltar também que esses medicamentos têm sido usados de forma muito abusiva, já que, mesmo pessoas que não têm o TDAH acabam comprando de forma ilícita para tentar melhorar o desempenho cognitivo, melhorar a atenção principalmente, para estudar por muito mais tempo. Então, é importante, como professores, a gente também ficar atento ao uso indiscriminado dessas substâncias. Como conclusão, então, eu vou pontuar alguns aspectos importantes que eu falei ao longo dessa aula. É importante deixar claro que o TDAH não é uma doença, ele é um transtorno que a gente considera atualmente uma neurodivergência. Então, é um funcionamento diferente do cérebro que não necessariamente é uma doença propriamente dita. Não existe uma causa única para o TDAH e claramente existe uma interação entre componentes do ambiente e componentes biológicos. Então, mesmo que a pessoa tenha alguma predisposição genética, um ambiente social e um apoio adequado podem minimizar o impacto de uma desatenção, isso é bastante importante, e até no ambiente escolar você pode reduzir o impacto do TDAH alterando componentes de avaliação, de métodos de ensino, inclusive. E claro, né, você pode ter com o TDAH alguns prejuízos de adaptação e rendimento. Isso costuma ser visto muito cedo nas escolas, e por isso os professores têm um papel importante também em tentar identificar esse tipo de transtorno desde muito cedo. É claro que a gente tem que tomar cuidado ao fazer isso também, porque não é qualquer desatenção que caracteriza o TDAH. Então, a gente não pode cair no risco de achar que todo mundo tem TDAH só porque a gente tem lapsos de atenção, de memória, que podem ser pontuais. O diagnóstico e os cuidados do TDAH são multidisciplinares, isso tem que ficar muito claro. Embora o uso de medicamentos seja muito comum, ele não basta e a pessoa com TDAH pode se beneficiar muito de um tratamento mais amplo, incluindo psicoterapia, incluindo uma série de alterações na sua rotina. E claro, os psicoestimulantes, como eu comentei, podem ser indicados, mas têm que ser usados com cautela, levando em conta os riscos que eles podem representar e o potencial de abuso no uso dessas substâncias. Eu trouxe aqui algumas referências que eu utilizei para essa aula e eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Muito obrigado.